Eu hoje tive a gratidão de passar em frente a uma igreja, que hoje é uma grande igreja, lá em Itaboraí, né? E me veio assim à mente, né? Quando nós começamos aquela igreja, era um espaço bem pequeno, nós tivemos ali dois ou três pastores, antes de ser o atual que está lá. E eu pude ver o tamanho da igreja, o número de pessoas, e é uma gratidão, querido, sabe, você ter na sua memória a história. E aí eu estive pensando quantos anos passaram isso, né? Eu acredito aí uns 20 e poucos anos ou até mais. Eu pude assim ver que todo o trabalho, querido, que você vê hoje realizado, ele não acontece da noite para o dia. A igreja do Senhor, ela, para ser moldada, para ela crescer, ela requer muito tempo, tá? E eu imagino que também não é diferente aqui conosco, né? Durante todos esses 8 anos, quantas coisas Deus ainda está trabalhando, moldando, para nós termos essa igreja segundo aquilo que o Senhor deseja. Então, quando você vê algo acontecendo, sendo realizado, você se sente satisfeito, porque de alguma maneira você contribuiu e fez parte para aquilo acontecer. Você é aquela pessoa que aceita desafios, porque para você iniciar uma igreja, né, você tem que aceitar desafios. Há um tempo atrás eu estava querendo colocar um tipo de material lá na minha casa, e sempre querendo, mas esperando a oportunidade, o momento, mas não era só a questão de ter aquele material realizado, né? Eu estava até conversando com um vizinho essa semana, eu admiro aqueles que já chegam, né, e já montam todo o seu apartamento, né? É um privilégio para essas pessoas, para poucos, que não é o meu caso. Então, esses 10 anos que eu estou lá onde eu moro, agora que eu estou começando a fazer algumas mudanças, né? Ainda com muita dificuldade, mas você ver as coisas sendo realizadas e você fazer é muito gratificante, né? Então eu queria realizar algo pessoal, ver aquilo acontecendo dentro da minha casa, mas querendo fazer, mas como fazer se eu não sabia como usar as técnicas, né? Então, mesmo ainda com medo, porque uma vez que você sabe que hoje quando você compra material de obra, hoje está barato ou caro, o que você acha? Bastante caro. Imagina você errar, né? E você não tem como reclamar com o pedreiro, porque foi você que fez. Então, depois de estudar bastante, eu tomei a decisão mais sábia, né? De recorrer a um profissional e pegar as técnicas, e a pessoa passou para mim, e eu pude assim concluir aquele trabalho e me dei por satisfeito de ver aquela obra, aceitar aquele desafio. Eu conto essas coisas para você, querido, como uma abertura de uma mensagem, dizer para você, tudo que acontece na minha vida, do dia a dia, é uma inspiração para eu pregar, para eu lembrar de um versículo, para eu conectar a minha vida com as coisas de Deus. Eu sempre reforço isso para você. O seu dia a dia é escrito, né? O seu evangelho, ou seja, o evangelho são experiências de pessoas com experiências boas ou ruins, e que foram contadas ao longo dos anos, e que as vidas dessas pessoas foram mudadas mediante um encontro com Cristo. Abra comigo aí a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29 a 30, e eu vou me atentar simplesmente ao aprendizado, né? Esse versículo, a gente pode falar muitas coisas sobre ele, mas eu quero somente essa palavra aprender, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou o quê? Manso e humilde de coração. Ser manso é fácil? Não.
Ser humilde, o que você acha? Tem muitas pessoas ricas, humildes, e tem muitos pobres orgulhosos, né? Humildade, durante muito tempo as pessoas achavam que a humildade era uma pessoa de pouco recurso. Não é, a humildade é uma questão, acima de tudo, do coração, né? Tanto é que ele diz, humilde de quê? De coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que a tua graça, que a tua presença esteja conosco, que não falte a liberdade, e que eu me coloco aqui na dependência para, junto com meus irmãos, poder ouvir a tua voz. Que assim seja, que o teu nome seja glorificado. Amém. Deixa eu só dar um aviso, que eu estava esquecendo aqui. Não vou divulgar muito, né, por questão de logística mesmo, mas nós temos um feriado no dia 7 de setembro, correto? Cai no quê? Numa quarta-feira? Quem pode ver para mim? Quarta? Acertei? Quarta-feira, né? É um feriado. Eu sempre marco um passeio, marco uma caminhada, marco uma trilha. Esse ano eu marco sempre após o meu aniversário, em julho. Mas no mês de julho, eu estava tristinho, porque eu estava sem dinheiro nenhum. Você fica triste quando está sem dinheiro? Estava desmotivado, sabe? Não estava querendo fazer nada, nem conversar. Quando as contas não estavam em dia, né? As coisas não estavam naquele mês bem, falei, deixa passar. O mês de setembro não é um mês bom para fazer caminhada, trilha. Há 2 anos atrás, ou 2 anos e meio atrás, eu marquei nesse mesmo lugar, foi eu e Beto, fomos lá, estava chovendo, que era justamente a partir da segunda semana de setembro, as chuvas começam, vai aumentando, o tempo fica muito estável. Por isso, geralmente, marcar caminhada é sempre um período bom, de março, abril, de maio até setembro, é o período de maior seca, né? Então, é bom para você fazer a trilha. Porém, eu estou marcando passeio, né, em Tomascar, quem conhece aqui, sabe, fica ali em Tanguá. Não vou alugar ônibus, não vou marcar com van. As pessoas que têm carro vão poder ir, aqueles que sabem, aqueles que querem de carro, se disponibiliza aí de carona e racha a gasolina, porque a gasolina hoje está caro, correto? Né? Não seja esse cara de pau, posso com você, carro não anda à base de água, né? Fica mais fácil para todo mundo, tá? Ou então, a coisa mais fácil eu acho, é ir de Uber. 4 pessoas ou 5 não fica caro para você ir de Uber, tá bom? Lá nesse local tem um almoço que custa R$25, você come à vontade, uma comidinha da lenha, tem uma cachoeira. Quem quiser com criança pode ficar lá embaixo, tal. Quem não quiser subir a trilha vai ficar ali por baixo, brincando com as crianças, com os filhos, vai ser legal. Quem quiser, nós vamos subir 750 metros de altitude. É isso, Beto? 730. Eu nunca fui a pé, nós já fomos de bicicleta, né? A pé eu nunca fui. Mas eu quero levar vocês lá, é uma vista muito legal. Quando você chega lá, o lugar se chama Roncador, né? Então você pode entender o que significa, não tem tiro, é roncador por causa do barulho do vento, deixa eu explicar para você. Mas você tem uma visão de 360 graus, né? Você vê de Teresópolis, toda a parte do litoral, você vai chegando por o rio, você vê tudo, e quem for corajoso, pode também pular de parapente lá, tá bom? É um lugar legal para pular de parapente. Lá eu incentivo você. É uma rampa, não é igual no Parque da Cidade, que você mergulha no vazio e você vai descendo assim o morro e legal, né? Agora tem que ter dinheiro, porque está R$350, eu acho, está custando isso hoje. Se alguém quiser pagar, pastor, você ficou tristinho mês de julho, eu vou pagar para você pular. Então, eu aceito. Tá bom? Então, esse é o aviso, 7 de setembro. Eu costumo falar o seguinte: quem participa de trilha sabe como é que é. Não tem essa coisa de criança. Pastor, vai chover? Vai ter? Que hora vamos sair?
Marcado, 7h30, sair da igreja, se chegar às 7h31 você fica, tá? 7h32, você vai saber pegar o endereço, vai direto, você vai chegar lá tranquilo, numa boa. Tem 2 pontos lá importantes, né? É um lugar aberto, não é um lugar fechado, e eu acho que vai ser muito legal aqueles que gostam. Quem não gosta, vai ter outras oportunidades que você vai poder participar aqui em um ambiente menos, sem tanto risco, tá bom? Ok? Lá em termos de ambiente, de cobra, essas coisas, diferente quando nós fomos lá no parque, na Cachoeira, há uns anos atrás, é mais tranquilo com relação a isso, tá? Só tem uma vaquinha que corre atrás, tal, mas é de boa. Amém. Então, dado aí o aviso, vamos ao que interessa, né? A mensagem. Somos constantemente desafiados a um novo aprendizado. Então, quando eu estava preparando essa parede lá na minha casa, eu fiquei com essa mensagem de Cristo na cabeça: aprendei de mim. O que nós podemos aprender de Cristo? Ele vai dizer aqui que ele é humilde, né, e manso de coração. Ele vai dizer que carrega algo, né, que o fardo não é igual ao fardo que esse mundo joga, de cobrança. E quando ele lança essa palavra, né, aprendei de mim, ele está te desafiando. E eu quero saber, eu já te desafiei hoje, você aceita esse desafio de subir 730 metros de altitude em cima do mar? E aí? É um desafio, sim ou não? É um desafio, né? Alguns não aceitam por causa do medo, alguns não aceitam por questões de tempo, porque acham que não vai aguentar, porque tem bom senso, né? Amém. Mas os desafios, eles são extremamente importantes para o nosso crescimento, querido. Nem todos os nossos desafios nós iremos acertar, vamos conseguir vencer. E aí me faz lembrar desse inventor ou cientista que ele criou 1903 inventos que foram importantes, que foram da sua criação, que ajudou para várias contribuições da humanidade, mas Thomas Edison, ele inventou, acima de tudo, a lâmpada, que é o que nós temos hoje. Outros tentaram, mas ele tentou mais de 1000 vezes. Você pode imaginar você tentar algo mais de 1000 vezes e dar errado, e você não? E aí? Quando você pega um desafio como esse, você se sente derrotado? As pessoas pessimistas pensam assim: eu não tenho jeito, concorda comigo? Eu não levo jeito para coisa. Quando eu estava lá, pegando aquele material, passando na parede, falei: cara, eu não levo jeito para isso, né? Mas havia uma palavra no meu coração de Cristo dizendo: aprendei de mim. Com Cristo nós podemos aprender muitas coisas. Com Cristo nós podemos vencer muitas coisas. Então, o que para muitos tentar mais de 2 ou 3 vezes já se sente uma pessoa incapaz e derrotado, para esse inventor ele pôde ver de uma outra maneira. Já para ele as tentativas não haviam sido falhas, e sim descoberta de fazer uma lâmpada de 1000 maneiras diferentes. Ou seja, aquela pessoa que contagia, né? É aquela pessoa que sempre consegue ver uma oportunidade de trazer um novo para a sua vida. Será que nós estamos prontos para aceitar esse desafio? Quando temos, querido, alguém que nos ensine, que faz isso com excelência, é algo maravilhoso. Mas será que durante toda a nossa vida nós somos instruídos? Nós temos alguém para nos ensinar na prática da nossa vida do dia a dia? O que você acha? Muitas das vezes não. Quantos aqui, eu estava vendo aqui o Josué, né? Quantos que a mãe nasce seu bebê, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para apoiar, não tem uma igreja para dar uma assistência? O que fazer? Você lembra desse desafio? Quando você pensou em desistir, o que eu vou fazer com essa criança?
A minha filha, 1 ano e meio, ela não dormia à noite. Eu estava já desesperado. O que fazer com essa criança? Mas eu tomei uma decisão. Falei, a partir de hoje, eu declaro que só vou ter um único filho. E isso aconteceu. Foi uma decisão sábia, porque eu vi que eu não tinha estrutura para ter mais do que um. Você aceita esses desafios? Como que você vê diante de uma situação como essa? Todos nós, queridos, somos desafiados por esse referencial, que chama a responsabilidade para ele. Se você estiver cansado, vinde a mim. Se estiver sobrecarregado, vinde a mim, e eu darei descanso a vocês. É possível que você não tenha tido esse referencial de uma figura masculina, para saber qual é a posição de um homem, qual a posição de um responsável para manter a sua casa, como tratar a sua esposa. Não teve isso, como fazer? A Bíblia está dizendo para você hoje, através de Cristo Jesus, aprendei de mim, vinde a mim. Quando você, querido, está sendo desafiado nos seus dia a dia, nas suas atividades, nos seus compromissos, saiba que você tem um referencial que você pode confiar. Esse referencial é Cristo. Você pode dar um glória a Deus. E agora vamos ver o primeiro aprendizado do reino de Deus. O primeiro aprendizado, isso é importante, as grandes empresas estão descobrindo isso hoje. Era muito comum se contratar alguém muito bom numa área e achando que aquela pessoa iria resolver. Mas com o passar do tempo, hoje a linguagem tem sido essa, empresarial, não se fala mais em empregados, mas fala hoje em colaboradores. Você já prestou atenção, né, nesse tipo de fala? Não é meu empregado, é um colaborador. Isso tem um propósito, né? Isso é um treinamento de marketing para aqueles funcionários. E eles falam o seguinte, que hoje não se trabalha com um bom líder, mas acima de tudo nós temos que ter uma boa equipe. Então, o primeiro aprendizado que nós vamos ter do reino de Deus é que existe uma equipe muito forte e capacitada. Olha só, Jesus não só te desafia para ver você se dar mal, para ver você com medo, para ver você apavorado, não. Ele te desafia, mas para te dar esse desafio, Ele vai te dar uma estrutura para que você possa vencer. Por que hoje várias pessoas estão optando por franquia, ao invés de abrir o seu próprio negócio pessoal? Porque uma franquia já tem toda uma estrutura, correto? Já tem um nome, né? Você não vai procurar onde encontrar aquele tipo de máquina, você vai pagar um valor, é óbvio, por isso, mas você já entrega um pacote fechado, ou seja, existe uma equipe forte, com marketing, trabalhando para que o seu negócio dê certo, mas porém, você vai ter que trabalhar. Então, o primeiro aprendizado que nós podemos aprender com Cristo é que nós temos uma grande equipe muito forte no reino de Deus. E melhor, eles trabalham a nosso favor, não trabalham contra nós. O Senhor não te chama você para o reino de Deus e para dizer, olha, agora que você está no reino, eu vou te castigar pelos seus pecados. Essa é uma linguagem errônea do que nós temos. Se mesmo você estando lá fora, sem conhecer nada de Cristo, o Senhor teve misericórdia, compaixão, trouxe você até aqui, muito mais agora você estando no reino de Deus. Você vai passar a ter uma equipe trabalhando em prol de você. E essa equipe tem um nome. Primeiro temos a lista de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e aí os seus anjos, que, se assim possível, vamos tratar em outras pregações. E agora eu quero apresentar a primeira característica mais forte dessa grande equipe, que se chama Deus. Primeiramente, você precisa entender que Deus é amor.
Será que é fácil entender que Deus é amor? Não é fácil, querido. E às vezes, como que nós vemos Deus? Como um Deus irado, um Deus que castiga, um Deus que... Uma vez eu fui fazer uma visita, uma pessoa que estava enferma, e ela disse assim, eu novo na fé, e disse assim, Deus tem um propósito para que você esteja aqui hospitalizado. E a pessoa olhou para mim e disse, meu irmão, eu te agradeço, mas Deus não precisa me colocar aqui para que eu possa aprender. Eu falei, toma, estava aprendendo, e é verdade. Então, nesta caminhada da visita, de ouvir o outro lado, eu também estou aprendendo. Nós achamos que precisamos, porque temos essa mente de que fizemos algo errado e que esse Deus irado vai nos castigar. Estamos passando por isso porque Ele quer nos ensinar. Mas precisamos entender que até a sua ira tem um propósito de conserto, de aprendizado, de um crescimento para a nossa vida. Não no sentido de te punir. Veja o que está aí no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 a 32. Olha que a palavra, já no Antigo Testamento, mostrando por que o Antigo Testamento? Porque as pessoas têm a noção de que houve uma mudança de Deus. Deus no Antigo Testamento era um Deus punitivo, e agora no Novo Testamento Deus é amor. Não, Deus é amor desde o registro do Antigo Testamento até no Novo Testamento. Olha o que ele vai dizer aí, portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependa-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Deus está avisando, está se comunicando com o seu povo. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de quê? De ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependa-se e vivam. Então, o que nós podemos ver, que não é justo jogar essa conta das coisas negativas e ruins para Deus. Eu ouço isso demais, querido, constantemente. Pastor, por que Deus permitiu isso para a minha vida? Por que Deus permitiu que essa mãe perdesse esse filho? Eu não tenho essa resposta. Mas foi Deus mesmo que permitiu? Ou foi uma decisão errada daquela pessoa? Ou chegou a hora daquela pessoa? Mas existe uma explicação, no caso aqui da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E há uma sentença, querido, irrevogável, não criado por Deus. Essa sentença foi criada pelo próprio homem, na sua desobediência, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. E aí, por essa desobediência, nós vemos o quê? As consequências. Achamos sempre que precisamos ter um culpado. E aqui no céu, o culpado é Deus. As pessoas que são cristãos, depois é o pastor, não é? Aqueles que não são cristãos, é o meu pai. Se eu estou assim por causa do meu pai, vê se você não já falou isso. Eu estou nessa situação por causa da minha mãe, por causa da minha avó. Eu saí da igreja por causa de fulano. Achamos um culpado para tudo. Mas achar um culpado não resolve. Temos que resolver os problemas, apenas isso. Isso é apenas uma consequência.
quando nós não seguimos o protocolo de Deus. Temos que deixar de ser infantis e crescer. Qual é a minha responsabilidade? Qual é o papel que eu tenho nas coisas que acontecem na minha vida? No desemprego. Qual é o motivo do desemprego? Às vezes é por corte da própria empresa. Mas, em muitos casos, é pelo mau serviço prestado daquela própria pessoa. Você que já cobrou meia hora do seu patrão, por ele não ter pago você, mas você já parou, às vezes que você vai no banheiro, que bebe água, que atende celular, que já passou mais do que meia hora, e imagine se ele também cobrasse de você. Veja, querido, nós, em vez de responsabilizarmos, precisamos aliviar essa culpa. E aí, sentenciamos alguém. Vamos ver o que está no livro de Gênesis 3, versículo 3. Essa síndrome que acontece aqui mostra a atitude de Deus, que é amor, em compromisso com a sua humanidade, e que, mesmo com todas as dificuldades, Deus ainda continua buscando cada um de nós para nos ajudar. Mas disse Deus, veja o protocolo simples para ser seguido: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês o quê? Morrerão. Veja, um protocolo simples de ser seguido, lembrando que não havia pecado, né? Mas havia desejo, curiosidade, e o ser humano tinha apenas que fazer uma coisa: dominá-lo. Quais foram as duas palavras que Deus disse? Não coma e não o quê? Não toque. Parece fácil? Parece. Mas será que é fácil? Quantas vezes você já assaltou a geladeira? Você olhou e disse, não vou comer mais. Mas depois que todo mundo dormiu, você disse, só mais um pedacinho. E depois você ficou com aquele sentimento de culpa. Não é fácil, porque a curiosidade, o desejo, está lá. Observe, não comam e não toquem. E nós sabemos a consequência. A consequência estava ali no final. Do contrário, vocês o quê? Morrerão. E alguns até dizem, se eu morrer, morto não paga a dívida. Tá? Mas ninguém quer morrer, a verdade é essa. O que nós podemos observar, quando você não segue as regras, perde-se a garantia. Quantas coisas nós compramos e está lá, tantos dias para se trocar, e você esquece, ou de você assinar aquele termo de garantia, você não sabe onde você guardou, tá? Por você não seguir o protocolo, você vai ter prejuízo. Lembro de um rapaz que tinha comprado, acho que era uma geladeira, e quando você vai ligar em qualquer lugar, você pode observar aqui que nós temos uma tomada vermelha, ali tem uma vermelha, né? As de baixo eu não sei se é 110. Hoje existem muitos aparelhos bivolt, mas essa pessoa, quando comprou esse aparelho, ele não seguiu o protocolo de ver que tipo de energia poderia ser ligado, na 127 ou na 220. E o aparelho dele era 127, acho que era uma geladeira novinha, e ligou na tomada de 220. O que aconteceu?
queimou. Você já tomou algum prejuízo assim? Por não seguir o protocolo. Não vê que aquela embalagem ali estava dizendo é frágil. E você pega e joga. E como que fica? As consequências, querido, de ignorar o protocolo de Deus também acontece na nossa vida. Nós ignoramos muito esse protocolo. E as consequências, geralmente, não é diferente dos dias de hoje. A síndrome é a mesma, de se esconder, de sentir medo e de sentir culpado. De esconder é o seguinte: as pessoas não assumem a sua posição, e quando onde você está? Cadê você na igreja? Pastor, estou trabalhando muito. Pastor, estou estudando muito. E aí dá a impressão de que a gente que trabalha não trabalha o suficiente. Porque se a gente estamos na igreja, é porque a gente não está trabalhando muito. Mas não é verdade. Por trabalhar muito, não te impede de você vir à igreja. Mas mostra que essa síndrome de não respeitar esse protocolo de Deus, você começa a se esconder, dando uma desculpa. O medo é muito comum entrar na vida da pessoa quando ele perde essa intimidade com Deus. Fica com medo de tudo, com medo de todos. Talvez algumas pessoas não tenham essa noção. Há tempos atrás, não sei se existe mais isso, mas pessoas da minha família gostavam de ver um programa de rádio, Patrulha da Cidade. Patrulha da Cidade. Perderam 5 cabeças, mas uma ficou viva. Aí você ficava olhando lá, era só um marketing. Não sei se existe isso. Alguém aqui sabe dizer se existe isso? Esse rádio ainda? Você não quer levantar a mão para dizer que você é ouvinte, né? Mas eu entendo. Mas hoje existe os programas, seja na internet, nos canais abertos, nos canais fechados, que passam só notícias ruins. E essas notícias pode ter certeza que vai deixar você apavorado. Eu estava ouvindo na rádio hoje, tem uma doença aí agora chamada doença do tomate, que está acontecendo lá na Índia. Mas a pessoa que não escuta direito vai falar assim: eu não vou comer mais tomate não. Veja, um simples noticiário vai enchendo o seu coração e você começa a ver coisas ruins em tudo quanto é lugar. Veja o que diz aí em Gênesis 3, versículo 8 a 13. Se não foi essas coisas que aconteceram na vida desse casal, deixa eu te falar, a situação desse casal era muito boa, gente. Primeiro, eles não tinham parente, não é um bom sinal? Correto? Primeiro casal, não tinha sogra, não tinha sogro, não tinha cunhado, não tinha cunhada, não tinha sobrinho. Gente, já começaram bem. Não tinha dívida, não tinha shopping, não tinha enfermidade nenhuma. Mesmo assim, o desejo de querer experimentar algo novo, o desejo de conhecer algo diferente que está dentro de todo ser humano, porém não há erro nenhum nisso, porém o cuidado de você aprender a dominar os seus sentimentos. Uma vez quando você não respeita os passo a passo bíblico, que não é somente para os crentes, foi feito pelo Criador para toda a natureza humana. Em qualquer país, as regras são as mesmas.
Quando nós não respeitamos, esses sintomas naturalmente vão acontecer. Por isso que Jesus vai dizer e te desafiar: aprendei de mim, vença suas barreiras, vença os seus desafios. Ah, mas eu não vou conseguir hoje, mas amanhã vai ser diferente. Uma pessoa estava falando comigo: como que você consegue fazer as caminhadas, andar de bicicleta, tal? As pessoas pensam que as coisas aconteceram da noite para o dia. Foram anos de treinamento. A gente aprende, a gente erra. Há um tempo atrás, eu, de bobeira, olhando para o nada, caí, levei um tombo e fiquei procurando meu dente. Levantei e continuei andando de novo, mas eu achei o dente. Os desafios fazem parte da vida, irmãos. Fazem parte da nossa caminhada. Porém, um simples detalhe pode fazer toda a diferença. Se você está no carro, qual é o protocolo a ser seguido? As duas mãos segurando o quê? O volante. Mas geralmente hoje, o que acontece? A pessoa só tem uma mão para segurar o volante e a outra no... Você sabe que isso não vai dar coisa boa. Você sabe disso. A mulher até consegue, ainda passa batom, penteia o cabelo, ainda dá uma olhada no espelho. Mas o homem é limitado para essas coisas. Para dirigir, razoável. Mas mais do que isso é complicado. Você já observou o número de acidentes que tem acontecido? O maior número de mortes hoje não é por causa de bebida alcoólica, mas acidentes provocados por pessoas dirigindo e olhando o celular. O que Deus disse para essa família? Não coma e não toque. Duas orientações simples, mas que a nossa natureza, veja que no caso do casal não havia pecado. Imagine agora essa natureza mergulhada em pecado, de luta, de sofrimento, de dívida, de tanto. Como é que fica? É difícil. Mas Jesus te desafia nessa noite. Eu posso te ensinar, porque comigo você vai poder aprender grandes coisas. Você pode dar um glória a Deus se você crê nisso. Ouvindo o homem, versículo 8 a 13, Gênesis 3, e sua mulher, os passos do Senhor. Olha como é que a Bíblia vai descrevendo cada coisa. Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou seja, pela manhã, até o pôr do sol. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Será que nós podemos esconder de Deus? Quando nós quebramos esse simples protocolo, a primeira coisa que nós passamos a fazer é se esconder de Deus. Sabe que a maioria dos jovens, e eu falava muito isso, eu me converti com 22 a 23 anos, mas eu sempre falava isso, ouvi o convite para vir na igreja, disse: não, quando eu for mais velho, alguém aqui já falou isso? Eu vou para a igreja. Alguém já falou isso aqui? Porque agora eu tenho que aproveitar a vida. Não tem como aproveitar a vida sem Jesus Cristo. Não tem como aproveitar a vida se você não recebe e aceita essa orientação da palavra do Senhor. E aí nós nos escondemos. Primeiro é aproveitar a vida. Há outros, pastor, eu sei porque eu já joguei futebol há muitos anos. Domingo é dia de eu jogar minha bolinha, ou de eu ir para o Maracanã, ou para o estádio de futebol. Mas quando eu for mais velho, o Moisés, o que era Moisés? Aquele baianinho bom.
Veja, irmãos, não tem como se esconder de Deus. Deus conhece a sua natureza. Não adianta se desculpar. Quem aqui tem filho ou filha? Eu tenho uma filha. Agora vamos lá. Se o seu filho ou sua filha não estiver aí, filho ou filha levado, que apronta. Ninguém, né? São tudo bênção. Hã? São dinâmicos. Filhos que... Tá, obrigado. Quantos aqui tem filhos dinâmicos? Olha, gente, eu tenho que aprender essa linguagem. Obrigado, Ana. Que você vê aquela carinha toda suja e você fala: quem comeu meu chocolate? Não sei. O que fazer? Não tem como esconder, está ali na cara. A primeira coisa que nós fazemos é nos esconder, querido. Mas melhor do que se esconder é quando uma criança diz: eu sei que eu fiz errado, pode me castigar. Acabou. Pô, a estratégia é perfeita. Né, Valéria? Não tem como, né, Valéria? Você fica desarmado. Não é assim, querido, a nossa vida com Deus. Quando você se apresenta dizendo: eu sou culpado, eu tenho errado, eu preciso de ajuda, é muito mais fácil, querido, do que ficar se escondendo. Se esconder também cansa. Se esconder traz prejuízos para a sua vida, só retarda aquilo que você poderia resolver com maior facilidade. Se esconderam-se da presença do Senhor, mas o Senhor diz: onde está você? Nessa noite Deus está dizendo para você: eu sei onde você está escondido, mas onde está você? Por que essa pergunta? Mostrando o amor de Deus, para que você se apresente a Ele, para que você diga nessa noite: eu preciso de ajuda, pastor. Se você não precisasse de ajuda como eu preciso de ajuda, Deus não precisaria mandar o seu Filho amado. Você concorda comigo? Não precisaria. Para quê? Você é capaz, você é inteligente, você é esperto. Não. Tudo isso, querido, é irrelevante diante de toda essa natureza pecaminosa que nós não conseguiremos vencer. Onde você está? Deus quer que você se apresente a Ele. Deus quer que você pare de colocar a culpa em fulano, em cicrano, por causa da situação do país, por causa do político, por causa disso. No lugar onde você está, se você aceita esse convite de Cristo, você vai poder aprender grandes coisas e fazer a diferença na sua família, na sua empresa, no lugar onde você trabalha, na sua igreja. Você sabia que muitos têm vindo durante a semana para fazer o serviço voluntário na nossa igreja? Cristãos e não cristãos. Venha conhecer esse trabalho. Venha ver o que você poderá fazer ali, o quanto você poderá ser útil, quantas vidas têm sido abençoadas. Porque pessoas que aceitaram o desafio, que nunca trabalharam numa área social, mas permitiram, saíram do seu esconderijo e permitiram, através de Cristo, aprender mais e mais com Ele. Que você possa ficar com esse ensinamento no seu coração. Eu vou fechar por aqui. Depois nós temos aí o medo. Depois nós temos a culpa. A culpa também é algo difícil para que você possa aprender a trabalhar isso na sua mente. Eu vou falar um pouco disso. Mas, neste exato momento, eu quero dizer para você que mesmo esse casal tendo quebrado o simples protocolo dado por Deus,
de ter feito algo que não era para ser feito, que a consequência não aconteceu para Deus, mas a consequência ruim aconteceu para essa família, mesmo assim Deus volta em busca, demonstrando o grande amor dele. Eu quero que você saiba disso. Eu quero que você fique com isso registrado na sua mente. Talvez você diga assim: se eu orar mais, isso vai te ajudar bastante, querido. Mas não é o quanto você ora, não é o quanto você faz na igreja, é o quanto Deus sempre vem ao seu encontro para dizer onde você está, porque eu quero te ajudar. Neste exato momento, através da palavra de Deus, esse Deus que é amor, essa grande equipe forte, Ele está dizendo para você, eu posso afirmar com toda certeza no meu coração, eu aqui nessa noite, não poderia estar aqui, porque a mesma natureza que você tem, eu também tenho, é idêntica, mas esse Deus que me inspira e que diz para mim: Emilson, aprenda de mim. Então eu entendo que eu aprendo não é só com os meus erros, eu não aprendo só com os mais novos, com as crianças, com os pastores mais antigos, com os nossos bispos da nossa igreja. Eu tenho um aprendizado maior e soberano de todos, que é Cristo Jesus. E é esse Cristo que eu apresento para você nessa noite. Você pode ser um cristão melhor, se você quiser aprender com Cristo. Mas quando você se esconde, o Senhor vai ao seu encontro. Mas Ele só poderá fazer alguma coisa quando você se apresentar a Ele de todo o seu coração. Eu tive medo. O medo, ele é bom. Ele tem os seus valores. O medo são os limites da sua vida e são importantes. Mas o medo de Deus são consequências daquilo que jogaram na conta de Deus. Deus está te castigando, é mentira. Deus não lembra de você, é mentira. Deus esqueceu de você, só lembra dos seus irmãos, não é verdade. Você tem muito pecado e por isso Deus não te ouve, não é verdade isso. Olha o grande exemplo do amor de Deus. O que Ele fazia todo cair da tarde, Ele voltou a fazer novamente e continua fazendo até hoje, indo ao encontro da sua criação, dizendo: onde você está? Aprenda com meu filho. Ele não vai cobrar algo de você que você não é capaz, mas cada dia você vai vencer. Eu oriento algumas pessoas que, quando eu discipulo, eu oriento assim: pastor, como que eu posso vencer isso? Seja um vício, seja qualquer coisa, a dificuldade daquela pessoa, eu digo para ele assim, ou ela, marca na sua agenda. Qual foi a última vez que você fez isso que te incomodou e que o Senhor falou ao seu coração para você não fazer? Isso vai ajudar você a não cair, a não errar? Não vai, essa é a verdade. Mas você vai ver que quando você errar de novo, você marcar, você vai prestar atenção que cada vez mais esse exercício tão simples,
você vai observar que os seus erros vão tomando um espaço maior, cada vez mais. Você vai se distanciando daquilo que você era, porque você, uma vez andando com Cristo, você já não é mais essa velha natureza, você passa agora a ser uma nova criatura, aleluia! Mas uma semana que eu estou livre dessa situação, só uma semana não, é uma semana de vitória, que você conseguiu dizer não à sua natureza, e que você não se escondeu. Vamos estar de pé? Não se esconda, querido, mas vai diante do Mestre, e Deus quer falar com você. Feche os seus olhos. Antes de começar o louvor, eu quero fazer essa oração pela sua vida. Começar o louvor bem baixinho. Quero que você feche os seus olhos. Eu não sei o sentido dessa palavra, como que caiu no seu coração, mas eu posso afirmar para você que esse mesmo Deus, Ele continua visitando até hoje a nossa natureza caída. Feche os seus olhos, por favor. Por que fechar os seus olhos? Para que você não se desconcentre, apenas isso. Deus continua vindo ao seu encontro e dizendo: onde você está? Eu vim para te ajudar. Pastor, tem um temperamento incontrolável. Eu entendo isso. Mas Deus quer vir ao seu encontro nessa noite para dizer: eu posso te ajudar. Eu posso fazer a diferença na sua vida. Eu tenho umas manias que nem eu mesmo suporto. Aprenda de Cristo, em Cristo, a ser uma pessoa diferente. Vai com a tua graça, Senhor, vai com o teu perdão, vai alcançando cada uma das famílias, vai trazendo a sua bondade, vai trazendo a sua misericórdia. Lembre-se que existe uma grande equipe trabalhando em seu favor. Você pode dar um glória a Deus, e Ele está pronto, essa grande equipe, para te ajudar. E esse Deus se apresenta não como Deus punitivo, mas como Deus de amor. Ele quer te capacitar nessa noite. Ele quer que você tome uma decisão aí no seu coração. Se você quer receber essa oração, coloque a mão no seu coração. O que você precisa nessa noite? O que você precisa aprender de Cristo? Eu me coloco nessa posição junto com meus irmãos. Como eu preciso aprender de Ti. Como eu preciso buscar a Tua face. Como eu preciso, Deus, cada dia na minha vida. Vá ao encontro de cada um dos nossos irmãos, dos nossos convidados. Que Deus possa se capacitar para a honra e glória do Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos essa oração e já te agradecemos. Amém. O amor não se compra.
criatura em Ti. Obrigada pela oportunidade de me arrepender e poder viver contigo para sempre. Yeshua, o Deus da minha salvação. Obrigado, ó Pai. Declare isso. Diga que Ele é o Deus da sua salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Te exaltar e ouvir mais da Sua palavra. Que possamos, Senhor, viver mais para Ti, nos entregar, estar com o coração aberto. Seja exaltado, Senhor. Amém. Boa noite.